Konnichiwa, minasan, genki desu ka? Então, seria tudo bem em japonês, todo mundo tá bem? Tudo bem. Repetir de novo então. Konnichiwa, minasan, o genki desu ka? Tudo bem. Kararusu-kun sensei desu, dozo, yoroshiku onegai shimasu. Eu vim hoje aqui no evento para falar para vocês, eu vou dar uma palestra sobre a prova de proeficiência, também como você poderia estar fazendo como brasileiro comum, um mero mortal, sair aqui do Brasil e conseguir viajar para o Japão, ter uma vida lá, trabalhar, estudar. Então tudo vai ficar bem explicadinho hoje. Também vou estar dando uma mini aula de japonês para vocês, para estar tirando algumas dúvidas. Para começar, deixa eu ver, vocês assistem bastante anime? Tá, aqui são alguns dos tópicos que eu vou estar falando agora. Seria o que um brasileiro precisa para morar no Japão. O que seria a prova do JLPT? Alguém já ouviu falar da prova do JLPT? Também não. O que está na prova do JLPT, onde fazer a prova, como estudar para a prova, e vou falar um pouco do livro que eu escrevi, que é o primeiro livro em japonês-português do Brasil, que foi feito justamente para vocês estarem aprendendo o idioma. E, por último, como se preparar para a viagem. O que um brasileiro hoje ele precisa para sair daqui e morar para o Japão? Primeiro, ele vai precisar ter 18 anos de idade, requisito mínimo, vai precisar ter o passaporte e basicamente o certificado da prova de proeficiência. Acabou, não é alguma coisa assim tão complicada. E por último, escolher uma escola de japonês, que com o certificado básico da prova de proeficiência, você vai conseguir sair daqui do Brasil, ir para o Japão para estudar mais japonês, para poder se aprimorar e fazer um curso técnico, uma faculdade, para ter um trabalho integral. Mas enquanto você estiver como estudante, você vai conseguir trabalhar meio período. O meio período do Japão, você vai ganhar em torno, dependendo do local, de 5 a 6 mil reais trabalhando 4 horas por dia. Então você consegue se manter tranquilamente em reais. Meio período. Então é uma renda muito diferente, né, daqui do Brasil para o Japão. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Se quiserem perguntar qualquer coisa. Quanto que pode? Próximo. Próximo slide. Peraí. Sim, perfeito. Então, o que cai na prova de proeficiência do JLPT? Eles são divididos em 5 níveis. Nós vamos ter do nível 5 ao nível 1. Não sei se dá para enxergar aqui embaixo. Do nível 5, nós vamos ter 100 kanjis, 800 palavras, e eles dizem que dá em torno de 150 horas de estudo. Também vão cair outras coisas como regras gramaticais, que você vai aprender tudo aqui na parte do JLPT N5. Com essa prova aqui do nível 5 já é o suficiente para viajar. Temos aqui a prova do nível 4. A prova do nível 4, a diferença dela para o do 5 é que você já conseguiria, por exemplo, sair do Brasil com um emprego, mas seria um emprego específico. Por exemplo, eu vou sair do Brasil para ser garçom no Japão. Só que você só vai poder praticar essa profissão, você não vai poder trocar de profissão no Japão. Você pode até trocar de trabalho, mas você é obrigado a ser garçom. No JLPT N3, que são 600 kanjis, 3 mil palavras, você já consegue fazer um curso técnico de informática, de programação de jogos, dentre outros que estão dentro do que tem aqui nesse vocabulário. E com isso também você já consegue sair contratado, isso que é uma vantagem, também uma tradição do Japão. Você fez um curso técnico ou faculdade do que for lá, você já sai com emprego. É uma coisa assim bem certa. Aí vamos ter os níveis mais difíceis, que serão o nível 2 e o nível 1. Esses daqui vão ser mais para cursos como medicina, coisas que realmente vão precisar que você seja 100% fluente no idioma.
Onde fazer a prova? A prova, aqui na nossa região, o local mais próximo vai ser em Curitiba, que ela acontece em julho. E também temos Londrina e Porto Alegre, que é próximo, mas ela também acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Belém. Ela acontece 2 vezes ao ano, em julho e em dezembro, e o valor dela varia de R$ 180 a 220, dependendo do nível, né? Do nível mais baixo, mais barato, até o nível mais proficiente. Então chegamos na parte de como estudar para a prova. Estudar para a prova do JLPT requer um material que tenha todas as palavras, os kanjis, as regras gramaticais que vão cair na prova. Então, por exemplo, eu assisti 1.100 episódios de One Piece, vou chegar lá na prova, vou gabaritar. Pior que não vai te ajudar em nada, a parte do vocabulário. Se for possível, o acompanhamento de um professor, sejam aulas online que sejam focadas no JLPT, porque aqui na nossa região é difícil, né, de encontrar uma escola que dê aula de japonês. Acredito que também eu dou aula de japonês, eu dou em Balneário, aula presencial, caso alguém tenha interesse. Acho que é uma das únicas que tem por aqui, né? E, por fim, treinar a leitura, decorar as kanjis e tudo que é cobrado na tradução. A prova em si, ela é só de múltipla escolha, então é bem mais tranquilo da gente estar fazendo. Você só vai precisar conseguir ler a prova e responder a prova. Não tem muita dificuldade. Esse daqui, então, deixa eu ver aqui. Tá. Esse livro ele foi desenvolvido, esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Projeto Japão. Ele é um livro de 500 páginas, de capa dura. Ele começa totalmente... Oi? Ele começa totalmente em português. E aos poucos ele vai se desenvolvendo junto com você, conforme você vai aprendendo o vocabulário e os kanjis, ele vai ficando todo em japonês. Ele sempre vai reutilizando palavras que você aprendeu desde o começo do livro até o final. Ele tem todo o vocabulário que cai na prova, todos os kanjis, ele é 100% completo. E no caso, não só para você que quer passar na prova, mas para você que quer aprender japonês, para ver um anime sem legenda, poder ler o mangá no formato original, jogos em japonês. Então você vai conseguir se virar bem tranquilo com esse livro aqui. Aqui então, em relação para quem tem vontade de estar viajando para o Japão, como se preparar para a viagem? Etapas. Obter o certificado de proeficiência. Deixa eu pegar. Esse aqui é o certificado que você ganha. Quando você passa na prova, ele vem diretamente do Japão para você, assinado no seu nome. E é muito interessante, até para quem é descendente de japonês e vai trabalhar no Japão, é um tratamento totalmente diferente, sabe? Porque lá você vai sair daqui para trabalhar em fábrica e você não sabe o idioma. Com esse daqui, você vai ter respeito dos japoneses, você vai conseguir trabalho que você pode trabalhar se comunicando, então não vai precisar trabalhar em fábrica, é um tratamento totalmente diferente. E conforme você vai evoluindo os níveis, também abrem mais oportunidades de emprego que você pode estar conseguindo pegar. A parte então de escolher uma escola de japonês no Japão, tem várias escolas que elas são próprias para imigrantes de todos os países, inclusive do Brasil. Então você pode ou estar buscando diretamente na internet ou buscando no site Gogô Nihon, não sei se alguém já ouviu falar desse site, se quiserem anotar. O Gogô Nihon é uma instituição que está no Japão, que eles ajudam a levar imigrantes para morar no Japão, estudar e conseguir firmar sua vida lá. E eles não cobram absolutamente nada para fazer isso. Aí a única coisa que vocês vão precisar mesmo é o certificado da prova, o passaporte e a identidade. O resto eles vão fazer todo o trâmite para você. Para sair o visto de estudante, ele demora em torno de 6 meses, então é bom se preparar um pouquinho antes para dar entrada. Tem várias épocas do ano que você conseguiria estar indo para lá, teria janeiro, abril, outubro e dezembro, que é a época que começam as escolas. E se preparar financeiramente. Essa parte aqui, que é a parte mais difícil. Com
escola de japonês, para você ter lá 6 meses de curso, você vai gastar em torno de 13 mil reais. No total, você vai pagar a escola 13 mil reais, você tem os seus 6 meses de curso garantidos. Oi? Isso, 13. Isso, 13 mil. É por isso que o ideal é você ir se preparando um ano antes, começar a trabalhar, guardar dinheiro, se preparar financeiramente. Eles pedem que ou você tenha 32 mil reais na sua conta, não é necessário, ou você pode colocar alguém como fiador, colocar o seu pai, sua mãe, qualquer parente. No caso, esse valor ele não vai servir para nada, ele é só um valor simbólico, inclusive se você quiser pode até pegar emprestado e devolver no dia seguinte, é só para você comprovar que ó, tenho como me manter no Japão. O mais importante é você conseguir chegar lá, porque você chegando lá e conseguindo o seu emprego, você se vira bem tranquilo, daí só vai. É bem tranquilo, inclusive um aluguel de estudante lá hoje, vamos comparar aqui com um balneário, por exemplo, quanto que está uma kitnet balneário varia 1.200, 1.300, 1.500, e no Japão você vai pagar 800 reais de aluguel, ganhando um salário de 5 ou 6 mil, então é super tranquilo. Pode ir. Então aqui eu vou falar agora um pouquinho sobre o livro. Esse aqui é o livro Projeto Japão, inclusive a minha esposa está aqui do lado, inclusive, se vocês quiserem passar para dar uma olhadinha nele, folhear. E mais um aviso que eu esqueci de dar. Ao final dessa palestra, eu vou estar fazendo um quiz baseado em tudo que eu estou falando até agora, então é bom gravar as informações que eu vou chamar algumas pessoas no palco. Quem conseguir responder 2 perguntas corretas vai estar levando o livro do Projeto Japão, que acompanha 150 horas de videoaula. Prova surpresa, galera. Aqui mostrando um pouquinho de como é o livro. Ele é super autodidático, todas as informações que vierem novas, elas vão estar grifadas em amarelo ou em colorido, e sempre tudo que for importante quando você for fazer uma revisão, ele vai estar sempre grifado. Ele vai ter aqui também a parte para você estar praticando o alfabeto, os kanjis. E por fim, conforme o livro avança, tem espaço para a gente fazer tradução e tem exercícios igual como vai cair na prova de proficiência. A criação do projeto Japão. Ele foi criado a partir da carência de materiais, porque hoje no Brasil não existia nenhum outro material para você estudar para essa prova. E essa prova já tem aqui há 40 anos. Então, pense, as pessoas geralmente iam na sorte ou pegavam um professor particular, estudavam algumas coisas e tentavam a sorte para passar na prova. O que mais eu gostaria de falar aqui? E que também eu fiz esse projeto Japão porque, assim como para mim é um sonho morar para lá, eu sei que também é um sonho para muitas pessoas e que elas não sabem por onde começar. Elas acham que é alguma coisa inalcançável, mas na verdade basta ter um projeto na vida, basta seguir passo a passo e você vai conseguir chegar lá. Esse material eu demorei 1 ano e 2 meses para fazer no total, desde escrever, então mesmo com o meu conhecimento, que eu já dou aula de japonês há 10 anos, eu ainda pesquisei cada detalhe para ter certeza que tudo que está ali vai estar passando um conhecimento certo para vocês. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria de recomendar é ter cuidado na hora de usar o Google Tradutor, porque ele traduz as coisas assim, bem erradas. Aí, se precisar, utilize palavra por palavra, que daí você consegue mais ou menos montar a frase e vai fazer mais sentido. Um exemplo, alguém sabe o que significaria shokudo? Não? Shokudo seria cafeteria, só que se você jogar no Google Tradutor, ele vai te dar sala de jantar. Uma coisa completamente nada a ver. E quanto mais complexa for a sua frase, mais o Google Tradutor vai te dar uma coisa errada. Então imagina você falar no Japão, vou me comunicar, grava uma frase em português e fala para a pessoa fica tipo, o que essa pessoa tá falando para mim? Sobre o livro, ele foi confeccionado com uma impressora, uma tecnologia japonesa. A tinta que eu utilizei nele é uma tinta coreana, que ela não vai desbotar, ela é resistente à água. Então, se acidentalmente você pegar chuva ou derrubar alguma coisa em cima, você não vai estragar o livro.
O papel dele também é um papel especial, que ele é microporoso, ele pega a tinta bem melhor e fica semelhante a uma impressão fotográfica. Então eu botei o máximo de qualidade possível nesse livro. Ele é capa dura, deixa eu pegar ele para você. Mais fácil trazer aqui para olhar. Ele é todo detalhado. Vamos ver. Aí ele é feito com essas quinas douradas para proteger o livro também de queda. Aqui é para proteger o livro de umidade. Então ele é todo detalhado. Isso, a gente tem o livro disponível ali para poder comprar. Caso alguém tenha interesse, é só ali conversar com a Alice. O valor desse livro, ele está saindo R$ 1.300, ele é um curso completo que acompanha 150 horas de aula, então seria praticamente um ano de aula inteiro. Mas hoje aqui no OMAC nós trouxemos 5 unidades que vamos dar um desconto especial, ele está saindo a R$ 899. E ele não é só um livro, ele é um projeto de vida, que é uma coisa que você vai comprar e vai levar para a vida toda. Conhecimento. Uma outra curiosidade sobre esse livro foi que eu fiz toda a produção dele, não só a parte interna, mas eu fiz a parte física dele também. Posso fazer o microfone? Então, a aula, ela com 150 horas que vem junto com o livro, é uma aula online que você vai receber o link para acompanhar pelo YouTube e ele complementa o livro. Além dele falar tudo que tem no livro, ele vai te dar um pouco a mais ainda, mais dicas de como fazer a prova e outras coisas. Então, um material super completo. Não, ele é disponível só em formato físico, até porque para não vazar na internet, né? Que hoje em dia qualquer livro que você joga um nome... De nada. Aí esse também é um dos motivos que eu preferi fazer o livro apenas em formato físico e também não utilizei uma editora para fazer ele. Eu preferi fazer todo o processo para poder garantir que o material ele sempre vai estar seguro, né? Fora isso, nós damos também suporte via WhatsApp. Caso alguém tenha dúvida, também vai ter um grupo de alunos que você pode estar conversando um com o outro. Então foi um material que eu desenvolvi com muito amor, carinho e dedicação e sempre conferindo tudo ao máximo para passar a informação mais correta possível, que o complicado hoje em dia de você pegar um curso online é que eles são muito bagunçados, eles não têm um foco. Deixa eu só deixar aqui. Sobre o foco também do livro, no Japão funciona assim, você vai aprender os vocabulários dos kanjis desde a primeira série e vai até o terceiro ano do terceirão, né? No ensino médio. Quando você chega lá, daí que você aprende os 2.136 kanjis que são o que os japoneses utilizam e você vai estar alfabetizado. No caso do JLPT, eles pegaram todas essas séries e dividiram em 5 níveis, que vai o livro do 5 ao nível 1, esse seria o primeiro.
E também no nível 5 é o mais básico que você encontra no Japão, no caso os kanjis que você mais vai utilizar, as palavras mais utilizadas, seria nessa pegada. Aí ele vai ter aqui 93.760 caracteres, né, que é um livro um pouquinho grossinho. E como eu falei para vocês, ele acompanha um voucher, que é uma folhinha preta que vem dentro com um código de acesso para você ter as 150 horas de aula. E ao final do livro vem uma provinha de simulado, igual com uma prova de proficiência, para você estar se testando e ver como está o seu nível de aprendizado. Da metodologia de ensino, como eu estava falando para vocês, é um livro que ele evolui junto com você. Ele vai começar 100% em português, vai te explicar da origem do alfabeto, a origem dos kanjis, por que os kanjis são dessa forma. Então, não é um curso que eu vou chegar e falar aqui, ó, 100 kanjis, toma, aprende. A gente vai pegando um a um, vai estudando, e deixa eu ver aqui. Certo. Ah, tá. Também vamos trabalhar a pronúncia, e a pronúncia do japonês é bem legal, porque é diferente do português. Eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. E conforme o seu ensinamento evolui, o livro vai evoluindo junto com você. O que eu quero dizer com isso é que o livro vai ficando mais difícil a cada página que você vira. Mas aí é sempre você ver a página anterior e vai ter o conhecimento da página seguinte. Então é sempre bom estudar com calma, porque não adianta você tentar puxar o livro, né? Faz uma coisa de cada vez. O que mais aqui? Então, pode passar para próximo. Concluindo esse livro, você terá todo o conteúdo para ser aprovado na prova de proficiência, vai aprender os kanjis e as palavras mais utilizadas no Japão, vai ter o maior entendimento sobre séries, animes, mangás. Vão começar a perceber também que muitos animes que vocês assistem, a legenda está bem errada. Utilizar o seu certificado ou para estar morando no Japão, ou para conseguir um emprego. E o que mais temos aqui? Ah, eu estava falando da parte do trabalho de meio período. Então, agora a gente vai começar uma aula de japonês básico aqui no Makego. Eu vou estar falando sobre um pouco do hiragana, do katakana e o que são kanjis. Principalmente essa parte aqui do kanji, que você não encontra na internet. Se procurar em português, não vai ter. Introdução ao hiragana. O alfabeto do hiragana, eles são 46 sons fixos. O que seriam sons fixos em relação ao nosso português? Por exemplo, a gente tem o S. O S eu posso colocar ele como mas também posso colocar ele como mesa. O S virou Z do nada. E o S, o nome dele é S, mas a gente nunca fala ele como S. Então, uma coisa assim, sem lógica, a gente acaba não prestando atenção nisso, né? No japonês vai ser diferente. Por exemplo, já passo, pode contar para o próximo. Aqui temos as vogais do japonês. Essa daqui seria a letra A, só que nós pronunciamos ela como A. É um som um pouquinho mais anasalado. Ela começa com uma cruz. Aqui eu não vou conseguir desenhar para vocês, mas fazer ela é bem simplesinha. A gente começa aqui fazendo o traçado da cruz, desceu aqui para baixo. Aqui a gente volta aqui na pontinha e puxa com a caneta. Ela é bem legal de fazer. Ela é um pouquinho parecida aqui com a letra O, só que o que muda nela é que a gente faz a cruz, ao invés de largar a caneta, a gente só puxa ele para cá e dá esse tracinho justamente para diferenciar. Fica, bate o olho no tracinho e sabe, essa aqui é a letra O. A leitura dessas vogais ficaria dessa forma: A, I, D, E, O. É um pouquinho diferente do português, né? Por isso que a gente tem um pouquinho de trabalho na hora de pronunciar nomes como Naruto, Sasuke, Sakura, que seria, por exemplo, Sachi, Senso, Sakura, Sakura. Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Essas daqui seriam a segunda parte. No caso, no português, nós temos as consoantes separadas da vogal. No japonês isso não existe. A gente já tem um som simbolizando aquela consoante com a vogal.
Por exemplo, essa daqui seria a letra... Será que alguém consegue adivinhar? Essa daqui eu acho que ela é bem autossugestiva, essa primeira. K? Exatamente, K. Essa daqui seria a letra Ki, K, O. Então ficaria Ka, Ki, K, O. Ele é um pouquinho levemente diferente do português, mas ainda assim é muito mais fácil para a gente que é brasileiro aprender o japonês do que para um americano. O americano ele tem bastante dificuldade. Por exemplo, o K eles acabam pronunciando como Ko. Aí acaba acontecendo uma situação assim constrangedora no Japão que ele vê uma menina e fala: ah, você é muito kawaii, só que ele fala você é kowai, ao invés de falar kawaii. E kowai seria você é amedrontadora, você me dá medo. Aí acaba acontecendo situações como essa só por trocar uma letra, então é bom sempre tomar cuidado. Também tem algumas palavrinhas que confundem, por exemplo, alguém poderia me dizer o que significa obasa? Obasa? Perfeito, tia. Ele confunde porque tem o obasa e tem o obasa, que é o A alongado, seriam dois As. O obasa, que seria a avó, e o obasa, tia. Então uma coisa assim, mínima. Tem uma outra palavrinha que a gente escuta bastante nos animes, que seria shiteiru. Acho que essa vocês já ouviram bastante. Então tem duas, por exemplo, tem o shiteiru e tem o shiteiru, que é o dois T's. A única diferença é essa pausa que eles dão. Por exemplo, nani o shiteiru desu ka? O que você está fazendo? E a outra seria nani o shiteiru? O que você está pensando? Então uma é fazendo e a outra é pensamento, mas a única coisa que muda é só esse alongamento do T. Claro que escrito fica mais visual, né? A gente consegue ver a diferença. Pode passar para a próxima. Aqui um pouquinho sobre o katakana. O katakana ele foi feito um pouquinho assim, eu diria, nas coxas, assim como a gente falaria no Brasil, porque eles não fizeram uma escrita, eles pegaram parte dos kanjis, que seriam da China, né? E transformaram em letras. Por exemplo, essa daqui é um kanji, vamos ver se alguém consegue adivinhar qual kanji é esse daqui. Seria uma parte do corpo humano. Não? Boca. Boca. Esse daqui seria o kuchi, que seria a boca, e ele também é o ro do katakana. Então ele pode ser os dois. Aí você pensa, mas eu vou me confundir na hora de ler? Não, porque ele não vai aparecer sozinho como katakana, provavelmente vai ter mais alguma letra junto. E como kuchi você vai conseguir diferenciar ele. Então, no caso do katakana, ele é feito para todas as palavras que vêm de fora do Japão. Por exemplo, sorvete seria ice cream, ou McDonald's ficaria McDonald's. Mas eles gostam de falar igual a gente, para ser chique eles falam Mac, vamos no Mac. Outras palavrinhas também, tem algumas que vêm de Portugal, tipo banana, banana. Banana é banana. Vidro fica vidro. E outras palavrinhas que eles gostam bastante assim de roubar do inglês, eles pagam bastante pau assim dos americanos, por exemplo, thank you, eles não conseguem pronunciar a parte do T com o H, eles têm só thank you, fica thank you. E muitas palavrinhas eles fazem essa adaptação, justamente porque ou falta uma letra, ou eles não conseguem pronunciar, tipo o hoje fica o warudo. Então o japonês falando assim inglês é bem complicado. Tem gente que pensa assim, meu, sem inglês, estou indo pro Japão, vou me virar lá. Sim, por exemplo, o rosa eles gostam de falar pink. E literalmente é roubada a cor, mesmo tendo o azul deles, que é a O, eles gostam de usar o peru. Então eles pegam o blue e transformam em peru. Ah, claro. Outra coisa que confunde, por exemplo, biru. Biru seria de... Alguém consegue adivinhar? Seria uma palavra em inglês. Biru. Cerveja, mas também é outra coisa, prédio. Pode ser os dois. Pode ser o prédio de building ou pode ser cerveja de beer. Então, biru. Pode ser os dois.
Mas aí, pelo contexto da frase, você consegue adivinhar, sabe? Que a pessoa fala, vamos tomar uma cerveja, você não vai pensar, meu, tá me convidando para ir tomar um prédio, tem alguma coisa errada aqui. Podemos fazer uma próxima? Aqui seriam as vogais do katakana, a pronúncia vai ser a mesma, vai continuar o, I, L, E, O, mas todos eles são partes que foram tiradas de kanji e foram adaptadas para o katakana, justamente porque é mais fácil deles estarem decorando, porque eles já conheciam os kanjis. Agora temos aqui o personagem do Dragon Ball. Gostaria de estar perguntando para vocês quem que sabe o nome dele. Zeno. Não ouvi mais, não era o Zeno. Assim, na tradução do Dragon Ball brasileiro e também antes de sair para o brasileiro, quando ele veio legendado, né, eles já cometeram esse erro, que o nome dele é Zen Ou-sama. Exatamente, Zen Ou-sama. São 3 palavras separadas. E quando eles começaram a traduzir, eles colocaram como tudo junto como Zeno, totalmente diferente. Aqui está escrito Dona Sama desu ka? Quem seria esse personagem? Aqui a gente tem os kanjis do Zen Ou-sama, ele é escrito com esses 3 kanjis. Zen significaria tudo, o Ou seria a parte do rei, e o Sama é para dar um título para ele honoroso, dizer que ele é uma pessoa muito importante. Então, na verdade, ele seria o rei de tudo, o senhor de tudo. E aqui a gente tem ele escrito em hiragana, que seria o Zen Ou-sama. Pode passar para a próxima? Só um minutinho. E eles escreveram simplesmente Zenô. E até falam no Brasil Zenô, né, dublado, então, exatamente. E outros personagens do Dragon Ball, todos eles têm essa pegada. Por exemplo, o Kaiô-sama, ele vem de Sekai Ou-sama, que seria o rei dos mundos. O Piccolo, que é o Piccolo Daimao, Daimao seria o título dele, que Daimao seria grande demônio, que Mao é demônio. Então todos os personagens têm essa pegada. No caso, ele não tem o nome, ele teria só um título, que ele é o rei da parada toda. Aí por isso que tem aquele episódio do Dragon Ball que ele pergunta pro Goku como que o Goku gostaria de chamar ele. Daí ele chama ele de Zen-chan, por isso que tem essa... Eu acho que pouca gente entendeu justamente por causa desse detalhe, né? Até no One Piece acontece muita coisa assim, que daí passa dublado, legendado, daí tu acha que é uma coisa, só que é uma coisa totalmente diferente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os kanjis, que eu acho que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade de aprender e medo, né? Que você vê todos aqueles símbolos e pensa, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Mas na verdade eles são bem tranquilos de aprender. Nós temos 4 tipos de kanjis: os pictográficos, os indicadores, as combinações e os que têm significados e som emprestados. Então a gente divide eles em tipos, não é uma coisa que só a gente tem que ler e decorar e é isso. Aqui temos o primeiro tipo de kanji, que é o pictográfico. Alguém consegue adivinhar o que seria esse daqui? Oi? Árvore. Esse seria o kanji de árvore. Ele literalmente parece como se fosse um desenho de uma árvore, bem, sabe, bem antigo, como se comunicavam nas cavernas. Eles olhavam e falavam, bom, vou fazer um desenho ali, quem vê aquilo ali vai entender. Esse seria o kanji de árvore. E esse daqui de baixo, alguém conseguiria adivinhar o que é? Perfeito. Esse seria o kanji de Hito, e essa aqui é a forma alternativa do kanji de Hito, que eles utilizam para juntar com outros kanjis. Por exemplo, pode passar o Pode passar o página. Aqui temos a combinação de kanjis, por exemplo, o kanji de Hito, de pessoa, e o kanji de árvore. O que você acha que significaria esses dois? Por exemplo, aqui tem uma árvore, a pessoa está encostada na árvore, descansando.
Então esse seria o kanji de yasunu, que seria descansar, também utilizado para colocar como um dia de folga. Então no japonês a gente tem essa pegada de juntar um kanji sempre que você vê algo relacionado à pessoa, ou vai ser uma qualidade, ou uma ação, alguma coisa que está relacionada com pessoa. E outra coisa sobre os kanjis é que todos eles são formados por 214 radicais. São como se fossem pecinhas de Lego. Por exemplo, esse aqui que é o kanji de Hito seria um radical e o kanji de árvore seria outro. Juntando os dois eu tenho um outro significado, que seria a pessoa estar descansando. Então é uma pegada assim que não é difícil de aprender, é só a gente prestar atenção e a gente consegue adivinhar. Pode passar para próximo. 10 minutos. Aqui nós temos os kanjis indicadores. Os kanjis indicadores seria a mesma pegada que nós utilizamos aqui no Brasil também. Por exemplo, quando nós vemos uma seta apontada para cima, não tem escrito ali que é uma seta. Aqui seria a mesma coisa, essa daqui seria a seta para cima do Japão, que seria algo semelhante a fazer assim, ó, como se estivesse apontando para cima, para baixo, e esse daqui seria o de dentro. Então é bem autossugestivo esse tipo de kanji. No caso, o E, que seria para cima, Shita, que seria para baixo, e aqui seria o Naka, que seria dentro. Acharam esse daqui difícil? Tranquilo. Então, a gente aprendeu o de Hito, o de árvore, para cima, para baixo e dentro, e já foram 6, 5 kanjis que caem na prova, para ver como não é uma coisa difícil da gente estar fazendo. São exatamente esses que caem. Pode ir. Aqui nós temos partículas, a parte que diferencia um pouco do português para o japonês. No português, por exemplo, a gente utiliza, eu vou caminhar até a árvore. No japonês a gente não vai ter artigo. Nós temos o que chamamos de partículas. Ele facilita um pouco, mas para quem está aprendendo no começo tem que dar uma prestadinha de atenção. Por exemplo, essa palavrinha em japonês ficaria ki wo arukimasu. A partícula, não sei se vai dar para ver aqui, seria a partícula wo, que ficaria literalmente traduzido em português assim, caminhando até a árvore. Literalmente não tem artigo, nem falando tipo eu estou caminhando até a árvore, é só tipo eu caminhar a árvore. O japonês é bem assim, sabe, como se fosse um índiozinho falando, tipo, eu gostar de água. Mas, de certa forma, facilita bastante. Essa, pode passar para o próximo, por favor? A partícula wo, agora dá para ver ela aqui melhor. Ela é a partícula que indica uma ação que está sendo realizada. Por exemplo, eu vou caminhar, eu vou vender alguma coisa, eu vou cortar alguma coisa. Essa seria a partícula da ação. Aqui temos a partícula D, essa daqui é uma que eu botei aqui porque justamente ela confunde com a partícula O. As duas elas têm mais ou menos o mesmo sentido, só que a partícula D, ela é com qual objeto que você está realizando a ação. Por exemplo, que eu botei baço, ficou tudo em amarelo, não está aparecendo a partícula D, mas seria D aqui escrito, ficaria baço D e wo kaerimasu. Então nessa frase nós temos bus, que seria, alguém adivinha? Bus, literalmente de bus, de ônibus. Eles roubaram a palavra ônibus do inglês e transformaram em bus. E esse seria casa, e aqui a partícula wo que nós vimos agora no outro slide, que seria a partícula da ação, e kaerimasu seria voltar. Então eu estou voltando de ônibus para casa. E aqui justamente a partícula D, ela está explicando aqui que o objeto que eu estou utilizando para voltar para casa seria o ônibus. E quanto à partícula wo, que é a ação que eu estou realizando, que ela está indicando, que seria kaerimasu, seria voltando. Ficou alguma dúvida nessa explicação? Não? E aqui temos uma segunda frase que fica mais fácil, que seria hashi. Alguém sabe o que é hashi? Essa todo mundo sabe? O pauzinho? Mas ele também pode ser ponte. Então o hashi pode ser tanto o pauzinho de comer quanto ponte. Também depende da forma que você está falando. Aí aqui temos o ramen wo tabemasu. Então hashi de, esse de é bem parecido com o português. Eu vou de ônibus, eu vou comer de hashi. Eu vou de táxi. Essa é uma das mais fáceis para a gente decorar. E o o é a reação que nós estamos realizando, que é tabemasu. Nesse daqui a gente consegue botar os dois.
hashi de ramen o tabemasu. Então eu estou comendo lamen de hashi. Uma outra palavrinha que é um exemplo que tem várias seria kami. Quem sabe o que é kami? Cabelo? Deus? Pode ser Deus, pode ser cabelo e pode ser papel. Tem o kami de cabelo, tem o kami-sama de Deus e tem literalmente kami, que é uma folha de papel. Então depende também do contexto da frase. Mas a gente também tem isso no português. Guarda-costa, guarda-roupa, guarda-volume. Pode ir. Só um momentinho. Consegue ir? Esse slide? Opa. Acho que acabou ali. Deixa eu dar só um momentinho. Essa daqui seria a parte final aqui da apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fazer um quiz. Quem gostaria de subir no palco para participar? Mais alguém gostaria de vir? Qual é o seu nome? Giovana. Prazer. Fica mais fácil. Qual é o seu nome? João. Então, o quiz vai funcionar da seguinte forma. Eu vou selecionar 5 perguntas aqui aleatoriamente de tudo que foi passado na palestra. E vocês podem ficar com a mão assim. Assim que eu terminar a pergunta, quem levantar a mão primeiro e souber responder, vai ganhar um ponto. Ei. O microfone ficaria... Desculpa. Quem conseguir 2 pontos primeiro, leva o livro para casa. Sem pressão. Só um momentinho, deixa eu escolher uma pergunta. Quem saberia me responder qual que é a diferença do hiragana para o katakana? Pode falar. Katakana, ele pega palavras estrangeiras, enquanto hiragana, ele é para palavras em japonês, esqueci o nome, mas é para palavras em japonês para diferenciar os sons. Quase. Seria, o hiragana seria para todas as palavras que foram criadas no Japão, que são palavras japonesas mesmo, e o katakana seriam para palavras estrangeiras, apenas para palavras de fora. Foi 90% certo, então valeu um ponto. Próxima pergunta, vamos ver aqui. Então, antes eu mencionei que temos a palavra oba-san e oba-san. Qual que seria a tradução das duas? Quem que levantou primeiro foi tão rápido que... Lá na ponta? Fazer 2 a 1? Pode ser 2 a 1. Não pode ir. Oba-san é tia, oba-san é bom. Isso. Meus parabéns, você fez os 2 pontos. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Gostaria de... Pode ser aqui na frente da câmera. Gostaria de presentear você com o livro Projeto Japão. Obrigada. De nada. Espero que esse livro possa ajudar você a aprender japonês e que possa ser um diferencial na sua vida. Ganhei pra minha irmã, que ela quer ir pro Japão. Sério? Ela pode vir aqui no palco se você quiser. Ela está se preparando para a prova de proficiência? Nossa, isso daí perfeito. Vem cá tirar foto.
Muito obrigado pela participação de vocês. E caso alguém queira dar uma olhadinha no livro, pode me acompanhar aí no cantinho do palco, pode estar perguntando alguma dúvida que vocês tenham. E se quiserem adquirir o livro hoje, ele está saindo R$ 899 com desconto. Também vou deixar um panfletinho com vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou deixar um panfleto aqui com vocês, caso tenham interesse de adquirir o livro mais pra frente ou seguir o nosso Instagram. O Instagram do livro é Projeto Japão Dream. Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Tchau!